Amigo internauta, muito boa tarde. Estamos aqui para a realização do primeiro debate eleitoral para a campanha eleitoral sindical do Sindiguarda São Paulo. Para começarmos os trabalhos, nós gostaríamos de pedir para o presidente da comissão eleitoral, o colega Augusto, que dê as suas considerações, as explicações iniciais. Boa tarde a todos os guardas civis metropolitanos. Na condição de presidente da comissão eleitoral, no dia 3, quando as chapas vieram escrever as suas respectivas chapas, eu propus para que houvesse um debate, para que pudéssemos todos nós conhecer as propostas das chapas e também fazer uma coisa diferente. Essa proposta foi aceita pela chapa 1, pela chapa 2. Nós temos aqui o documento assinado, tanto pelo Clóvis, candidato a presidente da chapa 1, como de Almeida, candidato a presidente da chapa 2. No dia 12 de julho, às 10 horas, fizemos uma reunião aqui, onde estava presente o Vilar, representando a chapa 1, e o de Oliveira, representando a chapa 2, onde nós sentamos os três e elaboramos a regra do debate. Os representantes das chapas tinham liberdade para propor ou vetar qualquer proposta no sentido de perguntas ou no sentido da dinâmica do debate. E fato esse que aconteceu. Esperamos até agora, não recebi nada oficialmente em relação à desistência da chapa 2. E por isso ficamos aguardando para ver se havia algum imprevisto, a questão de trânsito. Infelizmente não compareceu, conforme está estabelecido no documento. O Clóvis Roberto, candidato a presidente da chapa 1, irá ser entrevistado pelo jornalista profissional, que tem toda a isenção para que possa fazer as perguntas pertinentes e também responder as perguntas, dos internautas que irão estar sendo encaminhados, e terá uma pessoa que estará recebendo essas perguntas. Obrigado aí, boa votação no dia 31, dia 1º e dia 2. Muito obrigado, Augusto. Bem, eu gostaria de convidar aqui para fazer parte da mesa o companheiro Cláudio Roberto Pereira, atual presidente do sindicato e encabeçador da chapa 1. Eu quero deixar claro que do meu outro lado ficará vaga a cadeira, assim como a identificação do local de quem deveria estar aqui, o representante da chapa 2. E conforme já foi explicado, nós seguiremos a nossa programação inicial, fazendo, ao invés de debate, porque não é possível fazer o debate nessa situação, fazendo a série de perguntas diretamente ao Clóvis Roberto. Eu gostaria de lembrar o seguinte: essa é uma iniciativa inédita, essa é uma iniciativa que certamente marcará o movimento sindical brasileiro. É um momento de reflexão, de possibilidade de colocar à disposição do internauta, à disposição da categoria, à disposição do trabalhador, as propostas para serem avaliadas, as ideias do candidato, enfim, para que no dia 31, 1º e 2 de agosto, o trabalhador possa tomar a sua decisão, possa escolher o seu voto com bastante consciência, com bastante tranquilidade. Ok? Bem, eu gostaria, em primeiro lugar, de pedir para que o Clóvis se apresente, fale um pouquinho dele enquanto trabalhador da guarda, enfim, como foi essa trajetória e tudo mais. Bom, meu nome é Clóvis Roberto Pereira, eu estou na guarda desde 1998, eu sou da turma 32, atualmente sou subinspetor da guarda.
faço parte da diretoria do sindicato já há alguns mandatos e estou presidente há um mandato. Né? Esse é o primeiro mandato, né, que eu estou como presidente. O que me motivou principalmente a fazer parte da luta sindical foi perceber que era uma maneira que tinha de ajudar a organizar a nossa categoria, né? que ainda tem bastante deficiência nessa área e de alguma maneira eu consigo contribuir com isso. Eu gosto muito da instituição, eu gosto de ser guarda civil, me encontrei aqui profissionalmente, né? Antes de ser guarda, eu já entrei na guarda com 27 anos, trabalhei em outros lugares, mas eu me encontrei efetivamente aqui, né? E construir a minha vida aqui. Então, de alguma maneira de retribuir para a instituição, para os colegas, ajudando a organizar a nossa profissão, realmente, que é bastante carente disso, e eu entendo que eu tinha e tenho condições de fazer isso. Né? Então, essas são um pouco que eu sou na instituição, né? Eu trabalhei inicialmente na inspetoria da Vila Prudente, na inspetoria de Guaianazes, cidade Tiradentes, no centro de formação, que agora chama Academia de Formação, trabalhei na Suplan durante algum tempo, né? Então eu rodei bastante na cidade, mas principalmente tive minha atividade profissional mais na Zona Leste, né? Que é onde eu moro também, e de um tempo para cá eu tô aqui à frente do sindicato. Esse é um pouco o que sou eu. Muito bem, muito bem. Longa carreira na GCM, conheceu, pelo que eu entendo, um pouco de cada espaço da cidade, um pouco de cada função na GCM, né, ao longo desses anos, não? Ok. E me diga uma coisa, hoje, como você disse, você é o atual presidente da entidade e você está encabeçando a chapa para um novo mandato como presidente para a próxima gestão. O que te motiva, o que levou você a querer seguir à frente do grupo, a encabeçar a chapa para a próxima gestão? Então, o nosso sindicato ele tem 26 anos, né? E durante um tempo, e até pela própria dinâmica da história, ele não estava adequadamente organizado. Né? Então eu vim para a diretoria do sindicato com um grupo de pessoas, né, fazendo parte de um grupo, e que ao longo do tempo foi consolidando o sindicato como uma instituição fortalecida, organizada, enfim. E eu entendo que essa tarefa ainda está inacabada. Eu ainda tenho uma contribuição para dar com relação a isso. Né? Essa é uma das coisas que me motivam. Nós temos hoje um grupo, essa chapa do qual eu estou encabeçando para um novo mandato, eu posso dizer sem sombra de dúvida de que todas as diretorias pelas quais eu participei é o grupo mais qualificado. Então eu tenho uma expectativa muito grande da próxima gestão de que a gente consiga avançar do ponto de vista de organização do trabalho e da instituição bastante, porque essa foi a coisa que mais me motivou realmente, de estar fazendo parte de um grupo cada vez mais fortalecido, mais qualificado, com bastante experiência, aliado a um grupo novo que está chegando, um pessoal, alguns que já têm um tempo na instituição e outros que têm pouco tempo na instituição, mas para renovar efetivamente a maneira da gente conduzir. Que ela teve uma importância, trouxe o sindicato até aqui, a gente conseguiu avançar bastante. Este debate ou essa entrevista, enfim, é uma demonstração desse avanço, realmente, que a gente melhorou muito a comunicação do sindicato nesse período, a ponto da gente conseguir hoje poder proporcionar uma coisa que é pioneira no movimento sindical, né, mas que infelizmente não vai poder ser concretizada na totalidade por conta da ausência do nosso adversário, que é ter uma comunicação mais direta, mais efetiva. E para a próxima gestão, a gente espera ampliar ainda mais essa relação, trazer cada vez mais para perto, mais para dentro da entidade trabalhadora, e a gente conseguir organizar, principalmente nas relações de trabalho, para que a gente possa ter mais avanços profissionais, como a gente, eu acho que ao longo do debate vamos conseguir falar um pouco mais sobre isso,
a gente teve nos últimos períodos, né? Da onde a instituição estava, o sindicato estava quando a gente chegou, para onde está agora e para onde poderá estar daqui a 4 anos, quando outra eleição tiver, a coisa tiver acontecendo por aí, né? Maravilha. Caro internauta, caro amigo, caro trabalhador, este é o primeiro debate entre as chapas concorrentes às eleições sindicais do Sindiguarda São Paulo. Estamos aqui com o representante da chapa 1, o Clóvis Roberto Pereira, e veio somente ele. Então, por essa razão, nós mudamos o formato conforme havia previamente sido discutido entre as organizações, as duas chapas, de que, no caso de ausência, seria convertido em uma entrevista. Porém, eu quero lembrá-los do seguinte: a interação é importante. Então, nós temos uma plateia bastante representativa aqui dentro, nós temos todos vocês internautas aqui, o canal está aberto para vocês fazerem perguntas, o canal está aberto para a manifestação de todos vocês para o presidente Clóvis Roberto Pereira, ok? Então, não hesitem, façam as suas perguntas que ele está ansioso para responder. Muito bem. Clóvis, e quais são as propostas da chapa para essa próxima gestão? Bom, nós dividimos, né, as propostas em alguns grupos. Uma coisa que ela é perene no movimento sindical e que a gente vai permanentemente lutar por uma melhor valorização salarial, né? Nós temos uma carreira, uma profissão que ela que tem bastante risco, ela é bastante perigosa, exige bastante do trabalhador, né? Para você ter uma ideia, de todos os servidores da prefeitura, a única profissão que a prefeitura tem que fornecer o curso, tem que ensinar a atividade, são os guardas civis. Ninguém entra aqui sabendo como ser guarda civil, tem que aprender aqui dentro, né? Que é diferente de outras profissões. Quem faz um concurso para professor, que ele passou no concurso, ele vai para a sala de aula. No nosso caso, a gente tem que ter toda uma formação específica, porque não há atividade que se aprende aí fora. Então tem que ser muito valorizado, porque você não pode perder esse profissional que você investiu para ensinar o trabalho, que você não repõe com tanta facilidade. Então, e hoje, em que pese a gente tenha conseguido avançar salarialmente nos últimos tempos, mas ainda está longe do que merece. Então essa é uma luta perene, nós o tempo inteiro buscando uma melhor valorização profissional, melhores salários, né, melhores condições de trabalho, dentre outras coisas, né? Nós temos uma discussão da carreira, né? Eu acho que isso é uma coisa para a gente detalhar um pouco mais. Nós temos uma luta por melhorar a nossa legislação, né? Nós temos, assim, uma discussão grande na questão da reforma da Previdência, que o sindicato precisa estar bem atento, inserido, discutindo, debatendo, organizando a categoria para que possa defender aí os seus direitos e os seus interesses, e aí a gente precisa ter quem saiba fazer isso, né? E a gente pretende fazer isso aí no próximo período. Nós precisamos mexer no que a gente chama de regulamento disciplinar, né? Que são as nossas regras de disciplina, que a gente entende que precisa evoluir, ela precisa de alguns ajustes, né, que hoje ela não atende à necessidade da instituição, nem dos profissionais, do jeito que ela está formulada. Ela precisa avançar nesse sentido, né, do ponto de vista nacional, né. A gente conseguiu incluir uma luta da qual o sindicato fez parte através da Federação Nacional das Guardas, que a gente também faz parte, nos incluir na discussão do SUSP, né, no Sistema Único de Segurança Pública, que as guardas municipais fazem parte. Mas isso precisa ser ampliado, ainda não está incluída da maneira como tem que ser. Precisamos criar no município de São Paulo o Conselho Municipal de Segurança, que não tem, está previsto lá no SUSP. O sindicato precisa se inserir nessa discussão, fomentar, cutucar essa discussão. Nós precisamos ampliar a nossa participação legislativa.
né? Então o sindicato pode ser um fomentador disso. Nessa discussão que a gente participou da reforma da Previdência aí, nós percebemos o quanto faz falta ter lá um parlamentar efetivamente da instituição que nos representa. Então a gente tem que ajudar nesse sentido. E outros assuntos são internos, né, do sindicato. Melhorar convênio, algumas coisas que aí ao longo, para não me estender muito, a gente vai discutindo aí no debate. Tá? Maravilha. Primeiro debate entre as chapas concorrentes às eleições sindicais dos Sindiguardas. Clóvis, a sua chapa, eu peguei aqui um jornal da sua chapa, vocês usaram o slogan experiência e renovação. Experiência e renovação é um termo muito interessante. Explica para a gente o que significa, as razões para ser experiência e renovação. Quando a gente constituiu a chapa, né, que a gente criou a chapa, o que a gente buscou até para esses avanços que a gente está querendo institucionalmente? A gente quer ter um sindicato que consiga tocar as coisas, que saiba como fazer, mas que também não seja dependente exclusivo de um grupo de pessoas. Então a gente precisa ensinar novas pessoas, precisa renovar realmente as pessoas com conhecimento, com ideias, com essas coisas. Então, na constituição da chapa, a gente buscou exatamente isso. Manter parte do grupo que vem tocando o sindicato ao longo do tempo. E só para efeito de explicação, a chapa ela é composta de 30 pessoas. Da atual diretoria, nesta chapa que está disputando agora, tem 12 pessoas. E temos 18 pessoas que nunca foram dirigentes sindicais que estão se incorporando agora. Então nós estamos renovando, mas sem perder aquilo que a gente acumulou ao longo do tempo, né? Que é como tocar o sindicato, como se relacionar, as relações que foram construídas ao longo desse período, e trazendo gente nova para aprender isso, para que possa tocar. Felizmente a nossa profissão ela tem carreira, né? E o sindicalismo não é uma profissão, então a carreira vai continuar funcionando para todo mundo aqui, todo mundo vai seguir, mas o sindicato, que é a nossa instituição, ela tem que se manter aqui. Então a gente tem que ir preparando as pessoas para daqui a 4 anos tocar e seguir em frente, para que isso aqui seja mais fortalecido. Então foi nesse mote, com essa lógica, que a gente buscou mesclar gente que já tinha experiência de tocar o sindicato, com gente que tem bastante experiência na instituição, mas não tinha experiência de tocar o sindicato, com gente que não tem tanta experiência assim na instituição, mas que tem experiência em movimentos, né, para vir contribuir, e gente que não tem muita experiência na instituição, não tem muita experiência em movimentos, mas tem muita disposição no curto período de tempo que está aqui, se demonstrou bastante ativo, motivador, liderança dos colegas, sempre atento, participando das atividades do sindicato. Então foi essa lógica que constituiu esse grupo para tocar aí o sindicato, né, caso a gente vença as eleições, eu espero que a gente vença, no próximo período. Muito bom. Uma mistura bastante interessante. Estão chegando aqui as primeiras perguntas. Eu gostaria de encerrar esse bloco com uma pergunta um pouco mais filosófica, vamos falar assim. Clóvis, você falou muito sobre sindicalismo, sobre representação, sobre estar no sindicato e não ser sindicato. Isso daí é uma diferença que não é apenas semântica, não é apenas uma palavra, faz toda a diferença. Diante dessa situação atual que nós vivemos, pós-reforma trabalhista, às vésperas de uma reforma de previdência, o que é sindicalismo? O que o sindicalismo, qual é o papel do sindicalismo como um todo nesse momento para a sociedade brasileira? Então, do meu ponto de vista, o sindicalismo é a última trincheira de defesa do trabalhador. É o lugar onde o trabalhador tem que procurar amparo realmente de todos os problemas das relações de trabalho, né? Do ponto de vista governamental, de legislação, às vezes da relação com o chefe mais opressor, né? E que as pessoas não conseguem sozinhas se defender, tem que buscar o refúgio, o auxílio, o apoio
nesse espaço que é o sindicato, né? Que é o instrumento de luta do trabalhador efetivamente, né? O instrumento político que o trabalhador tem para exercer a sua luta, para exercer a defesa dos seus direitos, né? Não tem dúvida nenhuma da importância disso, né? Às vezes a gente só percebe mesmo a importância quando não tem um tão atuante, ou quando não está tão perto, ou quando não existe, aí a gente acaba sentindo a falta, que é uma coisa que está acontecendo no momento. Está tendo um ataque grande contra o movimento sindical, né? No sentido de enfraquecer, até de demonizar um pouco, mas felizmente na nossa categoria isso é uma coisa que não acontece. O nosso sindicato tem se fortalecido ao longo do tempo, porque os nossos colegas têm percebido a importância que é ter um instrumento dessa forma, e de que o sindicato é uma coisa dele. As diretorias são perenes, elas vão e vêm. O sindicato é permanente, né? É por isso que tem as eleições, para fazer o debate, para fazer a discussão, para que as pessoas possam apresentar suas propostas, dizer por que deve continuar, dizer por que deve mudar, e os colegas, no final das contas, escolherem. Maravilha, muito bom. É muito importante para a gente entender como é que o dirigente pensa a respeito não só da sua entidade, mas a respeito da instituição, do movimento como um todo. E é muito bom nós sabermos, entendermos que o pensamento seu é um pensamento assim, tão filosófico, tão abrangente assim. Realmente uma colocação muito bacana, valeu a pena. Primeiro debate entre as chapas concorrentes às eleições sindicais no Sindiguardas para este ano. Eleições dias 31 de julho, 1º e 2 de agosto. Não se esqueçam, o seu voto, a sua participação é muito importante. O voto fortalece a democracia, fortalece o sindicato, fortalece a sua representação. Mais uma vez, esclarecendo, nós estamos aqui com o atual presidente e encabeçador da Chapa 1, o Clóvis Roberto Pereira, que está respondendo as questões que foram estabelecidas para esse debate, que, segundo as regras, diante do não comparecimento do representante da Chapa 2, esse debate se transformou numa entrevista. Ok? Vamos ao segundo bloco de perguntas, que são as perguntas da plateia. Clóvis, eu tenho uma pergunta aqui do Subhenrique. Clóvis, estamos numa luta contra essa reforma da Previdência. Qual a posição da chapa em relação à reforma da Previdência? O que o sindicato já fez, o que o sindicato faz e o que pretende fazer em relação à reforma? Então, eu acho que uma das características desse grupo, né, que a experiência nos trouxe, foi de que para você fazer uma luta que é grande, você precisa ir se municiando ao longo do tempo. E por muitos anos, né, e as discussões, aquilo que interessa para as guardas, ou elas são discutidas no município ou em Brasília, no Congresso Nacional. E historicamente, a gente sempre esteve muito distante de Brasília. Então, uma das coisas que a gente precisou fazer foi nos organizar, nos constituir com uma representação para estar permanentemente em Brasília. Então, nesse sentido, o nosso sindicato foi um participante fundador da Federação Nacional dos Guardas, né? Que é uma entidade nova que congrega aí os sindicatos de guardas do Brasil inteiro. A gente conseguiu se juntar, criar uma federação para que a gente pudesse ter uma participação mais ativa em Brasília, né? Então, estou fazendo esse histórico para chegar na questão da reforma da Previdência. Por 2 vezes foi encaminhado o projeto de reforma da Previdência, a PEC 287 da época do governo Temer e agora a PEC 06 com o governo Bolsonaro, né? Quando da discussão da PEC 287, a gente estava bem desestruturado para a discussão, então foi muito difícil. Aí eu vou te dar um dado do momento que o processo passou na Câmara para ver a diferença, né? Na PEC 287, que nos excluía completamente, né, do direito a uma aposentadoria policial, uma aposentadoria diferente por conta da nossa atividade, não foi apresentada nenhuma emenda que nos incluísse. A gente constituiu a federação, estivemos permanentemente em Brasília, desde a constituição da federação, a partir do momento antes e a partir do momento que a PEC chegou na Câmara, permanentemente lá.
conversando com os deputados, dialogando, construindo as relações, e na PEC 06 foram apresentadas 24 emendas que incluíam as guardas. Então a gente saiu de 0 para 24. Então isso é uma demonstração da efetiva participação e da maneira correta de fazer a participação. Mas o que tem hoje colocado é que os municípios estão fora da reforma. Então, do jeito que foi aprovado no primeiro turno na Câmara, cada município vai ter que fazer a sua legislação própria, o que em tese parecia muito bom. Só que tem um dispositivo lá que proíbe o município de criar regra especial. Então a nossa luta agora no Senado vai ser para que esse dispositivo se altere e que permita, caso se mantenha os municípios fora da reforma, para cada um fazer a sua, que se inclua dentre as categorias que podem ter uma regra diferente, as guardas municipais, porque quando cada município for fazer a sua, e o nosso aqui em especial, estamos falando da eleição de guarda de São Paulo, possa ter uma regra especial. Caso os municípios retornem para a reforma da Previdência no Senado, a gente discutir lá no Senado para que a regra nos contemple também no direito a uma aposentadoria policial, porque realmente numa profissão como a nossa é muito difícil para alguém com 65 anos, com uma série de equipamentos no corpo, ficar 12 horas na frente do Teatro Municipal, que é uma coisa que está aqui perto, só para a gente ter uma referência. Isso é adoecedor. Então a nossa luta na questão da reforma, Henrique, né, ela vai nessa linha. Ela vai nessa linha. Nós precisamos conseguir no Senado que o Senado inclua a gente no rol das categorias que poderão ser regulamentadas com a regra diferenciada, caso fiquem os municípios fora e cada município for regulamentar a sua, ou caso seja incluído, que a gente já seja incluído diretamente lá. É uma luta possível no Senado, né? A Câmara é sempre mais difícil, porque tem muitos deputados, a gente tem que conversar com muita gente, a gente fez esse diálogo com as lideranças. No Senado é um número mais restrito, a gente tem uma participação muito ativa através da Federação Nacional dos Guardas, né? O Evandro, que é um diretor do sindicato, que é o nosso candidato a vice-presidente, a gente tem brincado que ele tem praticamente morado em Brasília lá, né? Tem criado uma relação muito estreita, muito profissional, muito produtiva com os parlamentares, e nós precisamos ampliar essa relação agora no Senado, após aí o retorno, né, do recesso, para que lá a gente possa incluir esse dispositivo que nos atenda efetivamente. Muito bem. Henrique, obrigado pela contribuição. Estão começando a chegar. Oi? Estão começando a chegar as primeiras perguntas dos internautas. Internauta, participe. É muito bom participar. Henrique, muito obrigado pela sua contribuição. Eu tenho agora uma outra pergunta do colega do trabalhador Brás Araújo, em relação ao plano de carreiras. Há alguma mudança para o plano atual, do plano atual, e para quando está prevista essa alteração, se é que há alguma previsão de alteração? Aí é importante a gente dar uma separada, porque nós vamos tomar muito cuidado. O nosso plano de carreira, ele é de 2015, e ele é um avanço gigantesco para a nossa categoria. Foi um ganho enorme. Eu vou te dar um dado que eu até anotei aqui, só para você ter uma ideia. Eu peguei a comparação de como era a nossa carreira antes dessa legislação e de como está agora. Então eu tenho o dado de 2014, o desenho da instituição em 2014 e o desenho da instituição agora em julho de 2019. Então, assim, não vou entrar muito na parte técnica, até por conta do tempo, mas antes da implementação do plano de carreira, 89% do nosso efetivo não passava da primeira classe. Não passava da primeira classe. A gente tinha apenas 11% que era de CD para cima. Hoje, nós temos 38% do efetivo de CD para cima. Então, a gente saltou de 11% para 38%. Então, isso é um avanço enorme, mais que triplicou o número. Em 28 anos de instituição, ela promoveu 681 pessoas, em 28 anos. Tá? Em 4 anos que está implementado a carreira, só de CE para CD foram promovidos quase 1.000. Sem considerar
as pessoas que foram integradas já como CD e que progrediram para subinspetor, as pessoas que foram promovidas de subinspetor para inspetor, que esse número é superior a 100, e as pessoas que foram promovidas de inspetor de divisão para inspetor de agrupamento e já são inspetor superintendente. Em 28 anos de instituição, ninguém tinha chegado no topo da carreira. Puxa. Ninguém tinha chegado. Nos últimos 4 anos, a gente tem 48 pessoas no topo da carreira hoje, porque alguns se aposentaram. Temos 58 pessoas no último nível da carreira, onde nunca teve ninguém na história da Guarda. Então, isso é um ganho que a gente não pode perder. Então, na lei, nós não queremos, não devemos e não podemos deixar mexer, mas de jeito nenhum. O que tem uma discussão é para alterar o anexo do decreto que regulamenta a pontuação lá, quantos pontos vale cada coisa para a carreira. E aí, nesse sentido, a Secretaria apresentou uma proposta de limitar os títulos lá, faculdade, pós-graduação, em uma por tipo, né? Uma faculdade, uma pós, um mestrado, enfim. Nós chamamos a categoria para discutir, fizemos uma discussão e entendemos que sim, deve limitar. Então a categoria concordou que deve limitar, mas não em uma. O que a gente acha que um número razoável seriam 3. Nós apresentamos esse dado para a Secretaria e teremos uma reunião com a Secretaria no dia 6 de agosto. Em princípio, essa reunião estava marcada para o dia 31 de julho e a Secretaria até é bastante sensível, porque a gente vai estar no período eleitoral, é bastante complicado. Essa reunião foi adiada para o dia 6. Então, essa é uma parte da pergunta. Sim, é importante essa mexida, a categoria entendeu que é importante, e a disposição da Secretaria é de fazer esse decreto ainda este ano, para que ele valha para a próxima evolução. Que é no início do ano. O pessoal que está assistindo aí conhece, né, seguramente sabe como funciona. Então, respondendo objetivamente, sim, há uma discussão para alterar o anexo do decreto, com o qual o sindicato participa da discussão, concorda. Nós queremos que essa limitação seja em 3 e o governo está propondo que a limitação seja em 1. É uma alteração por decreto, né? Não é uma coisa que de repente, o governo edita lá e a gente acaba às vezes ficando sabendo pelo diário oficial, mas a nossa proposta é essa, vamos defender, né, nessa reunião do dia 6, né, e ela é para valer para a próxima, né, para o próximo processo de promoção. Uma outra coisa, só para não esquecer que nós não podemos perder, e isso eu vou bater sempre, da gente não deixar mexer na lei, porque a gente não pode perder ganhos importantes como a gente teve, como a facilidade da promoção horizontal, que antes era uma dificuldade e agora é só exclusivamente tempo. Isso permitiu com que 50% do efetivo conseguisse ser promovido horizontalmente no mesmo ano, né? Nós ampliamos as letras, né, os graus que iam de A até I e agora vão de A até H. Então a gente tem gente que já está chegando na letra G, né? Tem gente na F e eu acredito que no próximo período nós já vamos ter gente na letra G. E antes acabava na E. E isso significa passar de uma letra para outra 10% a mais nos vencimentos. Né? Então não é pouca coisa, foi um ganho bastante grande. Quando o plano de carreira foi implementado, todos tiveram algum tipo de ganho, todo mundo teve ganho. O que teve foram ganhos diferentes, né? Que partiu do que recebeu menos na mudança de carreira, foi um reajuste em termos de 6,5%, e até os colegas que são os admitidos, que tiveram maior reajuste, foi em torno de 94%, né? Que é um pessoal que tem uma outra dificuldade na carreira tal, e era um número pequeno, mas todo mundo teve algum tipo de reajuste na implementação da carreira. Muito bom. Louvável entender que o plano de carreira conseguiu aqui 48, se eu não me engano, você falou, pessoas atingissem o topo. 48 pessoas 48 hoje, pessoas, né, atingiram o topo. Sabemos que a carreira pública é uma carreira longa, é uma carreira difícil. Muitos deixam no meio do caminho, né, por N razões. É muito bacana isso daí. O sindicalismo é bacana por causa disso. Né? Às vezes reconforta. Tem coisas que a gente consegue que
Apanha, mas vale a pena. Às vezes nem são tão grandes assim, mas vale a pena. Tá certo. Obrigado, Braz Araújo, pela contribuição. Agora nós temos uma pergunta do grupo das mulheres. Nós sabemos que as mulheres sofrem uma série de problemas, seja na guarda, seja, na verdade, em qualquer setor, mas na guarda nós sabemos que tem. E estão ligados a assédio, estão ligados a perseguições e tudo mais. O que o sindicato pensa a respeito do trabalho da defesa da mulher? Eu vou dividir a resposta em duas também. Uma é nessa questão do assédio, né? Isso é uma coisa inadmissível, inaceitável, né? E aí o sindicato tem atuado firmemente no combate à questão tanto do assédio moral, que aí abrange todo mundo, né? Quanto do assédio sexual, que abrange mais particularmente as mulheres, né? Embora o assédio sexual ela possa abranger todo mundo, mas historicamente a gente sabe que abrange mais especificamente as mulheres. E nesse sentido a gente tem dado todo o suporte para as colegas, tanto que nessa gestão, pela primeira vez na história, teve chefes punidos por conta de assédio. Isso é uma coisa que nunca tinha acontecido na história da instituição. E isso, e não que a gente goste, porque os chefes também fazem parte da nossa base, né? Mas é importante o indicativo que dá para que essa coisa diminua. Então a gente tem dado todo o suporte necessário que as colegas precisarem, que forem assediadas, para que possa ter ter o seu atendimento, tanto do ponto de vista jurídico, né, o suporte jurídico, quanto o suporte psicológico, que a nossa diretoria conseguiu incluir dentro dos serviços oferecidos para os sócios uma psicóloga, né, que tem atendido as famílias, os colegas da guarda e tudo mais. Mas tem um outro aspecto que eu acho importante falar para as mulheres, que tem a ver com a carreira, porque as regras que a gente tinha antes, o que eu vou dizer parece um contrassenso até do sindicalismo, mas as nossas regras tinham cota para mulher. E aí as mulheres não conseguiam ser promovidas. Na discussão do plano de carreira, uma defesa que nós fizemos lá é de que deveria tirar a cota das mulheres, porque se elas disputassem em condição de igualdade, o nível de mulheres promovidas seria maior. E foi batata. Nós temos hoje em torno de 27% do efetivo são mulheres, mas quando a gente vê as listas de promoção, vou pegar a última que eu tenho bem de cabeça, 48% das pessoas promovidas eram mulheres, né? 48% eram mulheres, né? Então, até do ponto de vista de evolução da carreira, facilitou. Tanto que a gente falou agora há pouco da quantidade de gente no topo da carreira, infelizmente pouquíssimas são mulheres, porque elas ficavam tolhidas na evolução intermediária e não conseguiam evoluir. Nós temos hoje, se eu não me engano, aí no nível 4 da carreira, nós temos 2 mulheres. Infelizmente uma delas é a comandante, né? Nós temos uma comandante mulher, coincidentemente, né? E tal, mas... só que num espaço mais curto de tempo nós vamos ter muito mais mulheres ocupando esse espaço, porque aqui nos níveis intermediários elas estão começando, porque começou a se mover mais na carreira. Então isso é uma outra coisa, porque isso significa também levar um pouco mais de sustento, né, de recursos para sua família e tudo mais, que a gente sabe das dificuldades. É uma profissão como a nossa, que é muito difícil para todo mundo, seguramente é muito mais difícil para as mulheres, né? Muito mais difícil pelas questões físicas, né, de trabalho, de família. Você tem hora para entrar, às vezes não tem hora para sair, mas tem um filho pequeno para cuidar, tem um filho, essas coisas todas acabam sendo mais dificultosas. E aí ainda sofrer assédio realmente é uma coisa inaceitável. Não dá, né? É uma questão de buscar a justiça, a igualdade, né, com o devido respeito a todo mundo, né? E não podemos deixar de dizer, coragem, hein? Você para tomar a decisão lá de tirar a cota, tudo, foi um ato realmente de coragem. Mas foi porque, e aí sem falsa modéstia nenhuma, porque eu conheço profundamente a nossa profissão, eu conheço profundamente a minha base, eu sei como a minha categoria funciona, eu sei quem são as pessoas que estão aqui, e eu tinha plena segurança e sabia que se isso acontecer, as mulheres iriam deslanchar, porque eu conheço. Inclusive, só para a minha
O meu TCC na pós-graduação foi sobre a condição das mulheres na Guarda Civil Micropolitana, então eu conhecia profundamente, realmente. Que bacana, que bacana. Muito obrigado, Érica, pela contribuição. Temos uma segunda contribuição do colega Brás. Sobre o RD, que é de 2003, estamos em 2019, quando que será mudado? Pois é, isso, assim, ó, o tempo inteiro são criadas comissões para discutir isso. Nos últimos governos todos foram criadas comissões e nós participamos dessas comissões. A gente faz a discussão, demora, porque é uma discussão que dá trabalho, porque fica todo mundo, sabe, a corregedoria puxando para o lado dela e fica uma coisa assim. E a coisa não avança. Nesse momento, até por iniciativa da Câmara Municipal, da Comissão de Segurança, tem uma subcomissão lá que foi encampada por um colega nosso que foi vereador durante um período, o Amauri, para fazer uma discussão disso. Então está tendo uma discussão, mas ela ainda está... não pegou no breu, como a gente diz. Mas felizmente nós estamos trazendo para a diretoria do sindicato talvez um dos maiores especialistas que tem em RD na Guarda, que é o inspetor Pereira, que conhece profundamente, que tem condições de fazer essa discussão em nome do sindicato para que a gente consiga mexer nessa regra. E realmente ela precisa ser modernizada. Quando ela foi escrita em 2003, era uma realidade. Nós temos o Estatuto de Desarmamento, que é de 2006, nós temos a Lei 13.022, que é de 2014, todas elas tratando de regramento para as guardas municipais, e o nosso RD continua de 2003. Ele precisa ser modernizado. Não acredito que se consiga fazer isso até o final do ano, porque é uma discussão muito técnica e muito profunda e é difícil de fazer, mas ela tem que ser feita e depende um pouco da disposição de comando do governo, do sindicato cutucar. Não é um ator só para conseguir tudo isso, né? Da nossa parte, nós vamos continuar pautando para que se tenha alteração, mas temos que ter todo o cuidado do mundo, porque às vezes a gente altera para pior, né? Então tem que alterar para melhor, então tem que ser feito com bastante cuidado, né? Ok. Legal. Gente, nós estamos aqui no primeiro debate entre os concorrentes da chapa 1 e 2 para as eleições sindicais do Sindiguardas. Eleições que acontecerão dias 31/7, 1º e 2º de agosto. Associado, faça a sua parte. Vote. É muito importante votar. Vamos a um pequeno intervalo e depois nós voltaremos com as perguntas dos internautas. Primeiro debate eleitoral entre os concorrentes às eleições sindicais do Sindiguardas. Eleições dias 31/7, 1 e 2 de agosto. Associado do sindicato, não deixe de exercer o seu direito de voto. Todo debate é um momento importantíssimo para você saber a opinião, as posições e as ideias de cada candidato. E hoje nós temos a oportunidade, aliás, esta categoria tem a oportunidade inédita no movimento sindical brasileiro de, através de um movimento desses, através de um evento desses de debate, poder conhecer melhor das palavras dos próprios candidatos as suas opiniões, as suas propostas. Infelizmente, este modelo de hoje aqui não pôde ser totalmente concretizado devido à ausência do representante da chapa 2. Então, por essa razão, nós estamos fazendo as entrevistas todas diretamente ao representante da chapa 1, o atual presidente do sindicato e encabeçador da chapa 1, o Clóvis. Recebemos aqui várias perguntas pela internet. Nós aproveitamos o intervalo para sintetizar aqui as perguntas que são semelhantes. Vamos à primeira. Clóvis, você vai abandonar o sindicato para ir para a federação? Não. E isso está comprovado de maneira bem simples. Eu sou presidente do sindicato vai completar 4 anos e sou presidente da federação há 2 anos. E não abandonei o sindicato por ser presidente da federação nem no momento em que ela estava se constituindo. Agora que ela está mais consolidada e que a gente está disputando a eleição e vamos, né, com toda a fé, para a próxima gestão, com uma equipe
renovada, com mais experiência, mais comprometida, com a capacidade maior ainda de debate, vai facilitar ainda mais o trabalho de tocar as duas coisas, né? Não tem relação, não tem necessidade de abandonar um para fazer o outro. São coisas perfeitamente compatíveis, porque a gente tem um time muito bom na federação, dos companheiros dos outros sindicatos de Curitiba, Rio Grande do Norte, Alagoas, Limeira, Recife, Tocantins, Amazonas, eu vou esquecer alguém, enfim, que são 12 sindicatos que compõem a federação, e estamos constituindo um time muito bom para tocar o sindicato aqui, que, como a gente já falou no início, de gente com experiência sindical e experiência de guarda, com gente com experiência na instituição, ainda sem experiência sindical, mas com bastante experiência na instituição, e com gente bastante jovem na instituição, mas com a disposição grande pra caramba e que não foge do debate, né? Um grupo que não foge de debater, que dialoga com qualquer colega. Temos o Rafael, que é um guarda novo, que está vindo para a chapa, Cristiano, Aline, Barbie, o Davi Daniel Caetano, né? Que eu chamo de Davi e o nome de guerra dele é Caetano, Borges, né? Enfim, todo o grupo que está vindo, novo, bastante novo. Então, eu acredito que, pelo contrário, né? A gente vai estar cada vez mais aliado e cada vez mais fácil de tocar. Por exemplo, nessa atual gestão, o Evandro era o diretor jurídico do sindicato, que tem uma tarefa muito grande. Nosso departamento jurídico tem uma demanda grande. E ele é diretor da federação, então tinha que cobrar o escanteio e correr para cabecear. Agora o Evandro será o vice-presidente do sindicato, com menos tarefa operacional aqui, e nós vamos ter o Pereira e a Aline que vão tocar o departamento jurídico. Então vai ter mais liberdade ainda para se dedicar à federação. Então isso não tem nenhum problema, né? Não atrapalha de jeito nenhum. Ok. Outra série de perguntas, de questionamentos que tiveram destaque aqui entre os internautas é em relação à relação entre o sindicato e o comando. Como é essa relação, Clóvis? Não, a relação entre o sindicato e o comando é institucional, né? Isso, todas as vezes que assumiu um comandante novo, e nesse governo, já estamos no terceiro, né? Estamos no terceiro ano de governo e está terceiro comandante diferente. A minha fala foi sempre a mesma. A nossa disposição vai ser de ajudar nos avanços da guarda. Vamos sempre ajudar. Não tem quem quer que seja comandante, que esse é um outro ganho que nós temos. O nosso comandante obrigatoriamente é de carreira. Isso é resultado de uma luta do qual o sindicato fez parte na Constituição da Lei de 2022. Não era eu presidente ainda, mas este sindicato fez parte dessa luta, de que a partir daí o comandante da instituição sempre tem que ser de carreira. Então, portanto, o comandante da guarda também é alguém que faz parte da base que eu represento. Então essa é a primeira parte. Mas nós temos clareza que na função de comandante ele representa o governo e eu represento o trabalhador. Então a relação vai procurar ser sempre amistosa e de colaboração. Agora, a colaboração vai até onde não prejudique o trabalhador, porque da mesma maneira que nós temos capacidade e disposição para contribuir, se houver dificuldade, a gente também tem para questionar, e isso tem ficado demonstrado aqui no sindicato, está muito claro, sempre que tem algum chefe, alguma unidade que dá uma pisada na bola, a gente bate com uma pancada do tamanho que ela tem que ser. E quando também toma algumas posturas que a gente entende que são corretas, a gente também divulga e diz que a postura foi correta, até para ela ser copiada, né? Porque o que nós queremos são boas condições de trabalho. E todos são trabalhadores da Guarda Civil. Do terceira classe, mais recruta, como a gente diz, que ainda está lá no curso, fazendo o curso, ao inspetor superintendente que tenha e a comandante da guarda, que é a inspetora Elza. E isso a gente já diz para ela, de que no que ela estiver disposta a avançar, nós estamos dispostos a ajudar. Perfeito, muito bom. Clóvis, mais uma pergunta sobre o plano de carreira. Vai travar o plano? Essa pergunta me fazem sempre, né? Porque tem mesmo um mito, se não entrar a guarda, a carreira trava e tal. Na verdade, não. Né? O que pode acontecer é que de um ano para outro você pode ter mais ou menos vagas para serem disputadas, mas é impossível de um ano para o outro não ter nenhum tipo de
de mexida dentro da carreira, né? Que até para te ajudar, a pergunta que as pessoas fazem é: se não entrar a guarda, a carreira trava. Se não entrar a guarda, a carreira acaba, né? Não é que ela trava, ela acaba, né? Então, a entrada de guardas é para manutenção da instituição, para manutenção da profissão como um todo. A mobilidade na carreira, ela vai se dar pela entrada de gente, ajuda realmente, porque nossa carreira ela é uma pirâmide proporcional. Então, se você tem 5 mil, você precisa de um tanto, né, lá no topo. Se você tiver 6 mil, você precisa de um pouco mais. E aí isso flui automaticamente. Mas também a mobilidade na carreira se dá por conta de saídas. E nós estamos num momento da profissão, a instituição tem 33 anos. Então nós temos muitos colegas que se aposentam, né? E aí sempre que sai alguém, o espaço que ele ocupava fica vazio para outra pessoa ocupar. Então, nesse sentido, é uma preocupação que não deva, que as pessoas não devam ter. O que vai acontecer de um ano para o outro, pode ser que tenha mais vagas. Esse ano, por exemplo, nós tivemos 281 vagas para CD. No ano passado foram 80. Em 2016 foram 616. Então vai variar muito em função do efetivo que está e de como ele está desenhado ao longo do ano. Aí todo começo do ano, obrigatoriamente, a carreira tem que se ajustar. E aí ela se ajusta com as vagas que estiverem em aberto, né? Então essa preocupação não acredito que ela seja... Muito bem. Há muitas outras perguntas aqui, mas nós acabamos escolhendo essa última para encerrar esse bloco, até por conta do tempo que foi estabelecido, que é sobre CIPA. O que o sindicato pensa, o que o sindicato vai fazer em relação às CIPAs? Então, ao longo do tempo, a gente tem estimulado muito, primeiro, a constituição de CIPA em todas as unidades. E segundo, a gente tem dado suporte às CIPAs. Nós temos hoje uma diretora que é especialista nesse assunto, que é a Adileia, que é a nossa diretora de saúde do trabalhador. Ela é muito boa nisso. Não tem ninguém na guarda que conheça tanto quanto a Adileia, e que vai ser a nossa secretária-geral na próxima gestão, e está sendo substituída por outra guerreira, batalhadora, que não tem a experiência sindical, mas tem a experiência da luta, que é a Dolores, que é uma cipeira atuante, comprometida, que vai cuidar dessa área, porque as CIPAs são muito importantes na nossa instituição. Eu vou te dar um dado. Ontem eu estive na base comunitária na BCC, que a gente chama, e lá tem escorpiões. E a atuação da CIPA é importantíssima para esse tipo de coisa, porque a CIPA, ela está lá, em determinadas circunstâncias, ela tem mais poder que o sindicato, né? Ela tem poder de interditar uma unidade, por exemplo, né? E ela tem que atuar, né, nessas coisas. A CIPA da Sé tem uma CIPA lá da Sé, ela tem que atuar no combate lá aos escorpiões da BCC. O que o sindicato vai fazer? Vai dar todo o suporte necessário para a CIPA, suporte material, suporte jurídico, se for preciso, né? Ajudar na organização, nas CIPATs a gente tem ajudado materialmente, né? Às vezes até com recursos para organizar as CIPATs. Isso a gente sempre fez porque a gente entende que a CIPA é um instrumento de defesa do trabalhador gigantesco, né? Ainda há uma dificuldade que alguns chefes tratam como se fosse meio que inimigo e tal, mas é um processo de evolução. Lá atrás a gente tinha 0 CIPAs, agora a gente tem CIPAs já em quase todas as unidades, temos alguém que zela, que cuida, e é um processo de avanço, né? Essa é uma das razões, até retornando lá, de eu querer continuar por mais um período, porque a tarefa ainda está inacabada, ela ainda não está totalmente concluída, né? Ainda tem algumas coisas para a gente avançar, que a gente avançou muito ao longo do tempo, mas ainda não chegamos na totalidade, e aí as CIPAs ainda é uma coisa a se atingir a plenitude. Muito bem. Bem, estamos caminhando para o final desse debate, que acabou se transformando em uma entrevista com o candidato da Chapa 1, o Clóvis Roberto. Eu quero lembrar o seguinte, mais uma vez: dias 31, dia 1º e dia 2 de agosto, eleições sindicais no Sindiguardas. Vocês verão todas as informações necessárias para exercerem o direito de voto. Trabalhador, vote, é muito importante a participação de todos.
A participação do internauta foi uma coisa extraordinária aqui no nosso debate, muito bacana. Infelizmente não deu para responder a todas as perguntas, mas em nome da organização do debate, da organização desse evento, eu gostaria de assumir o compromisso de responder a todas as outras perguntas, que o Clóvis responda, que as pessoas respondam as perguntas que porventura não tenham sido respondidas. Podemos contar com isso, Clóvis? Sim, nós temos um time grande e bom para isso. E até porque vocês estarão nas bases, né? Aí poderão responder pessoalmente. Clóvis, eu gostaria de uma palavra final. Que mensagem você quer deixar para o trabalhador, para o internauta, para esse seu companheiro de trabalho? Bom, primeiro eu gostaria de agradecer a todo mundo que acompanhou o debate, ampliar esse meu agradecimento a todos os colegas que ao longo dos anos vêm nos apoiando, dando suporte e ampliando, né, o nosso sindicato. Quando a gente chegou aqui, o sindicato tinha perto de 1.500 sócios. Hoje nós estamos com 4.100 sócios aproximadamente, né, com um efetivo do mesmo tamanho. Então foi o nosso trabalho, né, que aliado aos trabalhadores, né, que entenderam a importância do sindicato, que fez o sindicato se fortalecer. E isso ampliou, inclusive, recursos, né, para que a gente pudesse ter a estrutura para fazer esse debate, a gente ter o nosso canal de comunicação mais próximo, conseguir estruturar a federação. Isso tudo é resultado da sua luta aí, né, que de uma maneira ou de outra, ou às vezes só contribuindo financeiramente, ou às vezes fisicamente e tal, ajudou a ampliar essa luta, né? E isso tem que crescer, não pode retroceder. E nós só vamos conseguir fazer isso através de um grupo, primeiro, que tenha capacidade para debater, né? Que não fuja de debater, porque o tempo inteiro a tarefa do sindicato é debater com o governo, é debater com os colegas lá na base, que às vezes estão insatisfeitos com alguma coisa e questionam, e quem está na direção do sindicato tem que entender isso, de que tem que debater, né? É debater com os parlamentares, no parlamento municipal, no parlamento nacional, em todos os espaços de discussão, saber formular propostas que atendam o interesse dos trabalhadores, né? Então isso é fundamental que aconteça, né? E isso se dá no espaço da democracia. Não dá para querer tocar o sindicato se escondendo. A gente tem que se expor, né? Tem que aparecer. Não tem como fazer isso escondido. Então, nesse sentido, eu queria agradecer demais os colegas que nos apoiaram todo esse tempo, com críticas, com sugestões, com elogios que também fazem bem para a gente, né? que tem nos acompanhado, né? Que nos apontam caminhos, que às vezes a gente consegue seguir, que às vezes a gente não consegue seguir, que às vezes, infelizmente, em grande parte das vezes a gente acerta, de vez em quando a gente também erra, porque não existe isso. Tem uma coisa que eu aprendi na vida, que o que nos torna seres humanos é a capacidade de errar. Então todo mundo erra, quem não erra é Deus, né? Então, como nós somos seres humanos, todos nós erramos. Isso não é o problema fundamental, principalmente porque eu entendo que a gente acerta mais do que erra, né? E a gente tem acertado mais do que errado porque a gente tem tido o apoio de uma categoria extremamente comprometida, né? Comprometida e compromissada, e a gente tem percebido pelo engajamento que as pessoas estão tendo ao longo da campanha, ao longo desse processo de debater, de discutir e tudo mais. Então isso é uma coisa que a gente tem que agradecer demais a todo mundo pela forma como está sendo feita, né? É lamentar a ausência do nosso adversário, que eu acho que enriqueceria demais o debate, além de eu apresentar as minhas ideias, conhecer as ideias dele, porque eu realmente não conheço, né? Não sei o que ele pensa, nunca ouvi ele falar publicamente em lugar nenhum, não tenho ideia, mas eu gostaria de conhecer, porque eu acho que isso enriqueceria bastante o debate para os colegas poderem escolher, e que todo mundo, né, todos os sócios, né, todos os sindicalizados há mais de 6 meses, que são 3.610 pessoas. O nosso colégio eleitoral aqui é maior do que de muitas cidades pelo país em eleição para prefeito, então a gente tem que considerar isso, que é uma coisa importante também, possam fazer adequadamente as suas escolhas nos dias 31, 1 e 2 de agosto, e eu espero de verdade que essa escolha recaia sobre a chapa 1, que é a chapa que eu represento,
Muito obrigado, realmente. Um abraço a todos e só fazer um agradecimento muito especial, né, para um colega que antes de começar aqui, ele está trabalhando, mas ele me ligou e pediu, posso fazer uma oração para você ir bem aí no debate e tal. Então eu queria agradecer, ele não me autorizou a falar o nome, eu não vou falar, mas seguramente ele está assistindo, e agradecer a ele, porque essa é uma das coisas legais de tocar o sindicato, né? Que às vezes você recebe uns carinhos assim, quando você consegue resolver um problema, que às vezes parece que é um problema pequeno, mas porque para a pessoa é bastante grande, a gente volta para casa tão contente. A gente que está aqui há mais tempo, Márcio, Evandro, quando a gente desenrola alguma coisa, quando a gente vê uma absolvição no diário oficial que a gente conseguiu, quando alguma coisa, mas tudo vale a pena. É muito, muito, muito legal mesmo saber que a gente pode fazer isso, né? Então, muito obrigado. Nós não vamos abrir mão da luta. A gente não ganha todas as lutas que a gente entra, mas a gente perde todas as que a gente não entra. Então, eu não sei se nós vamos conseguir atingir o nosso desejo na reforma da Previdência, mas nós vamos lutar até o último instante, até o último momento, e para isso a gente precisa do seu apoio, do seu voto nos dias 31 e 2 de agosto. Muito obrigado e até a próxima.